conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Toda a nossa liturgia, ela foi em torno de Jesus, que é o bom pastor. O que nós temos que ter em mente é que há uma identificação de Jesus com os eu sou. No Velho Testamento também, eu sou o bom pastor. Aqui no versículo 1 fala que ele é a porta do aprisco das ovelhas. E nós devemos ter em mente que Jesus, por sua obra maravilhosa e miraculosa, cuja presença nós podemos nos exaltar no nosso coração da presença do próprio Jesus aqui nesse mundo. E aí nós percebemos então que ele fala várias vezes: eu sou a porta do aprisco das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o alfa e o ômega. E ele vem citando assim toda esse relacionamento com o bom. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida a não ser verdadeiramente na vida de Jesus. E quando nós falamos de vida, nós falamos que ele vive, nós vivemos nele, nós subsistimos nele. E o texto que nós lemos aqui nessa manhã foi que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós lembramos da palavra o Senhor é meu pastor, e a palavra que aparece Senhor ali no original aparece o verdadeiro nome de Deus. Deus é dado nas manifestações vários nomes de Deus. Nós temos El, Elohim, El Shaddai, Yehová Sebaot, nós temos Yehová Rafá, e nós temos vários nomes, mas o nome que ele se identifica quando ele fala com Moisés pela primeira vez, que a ideia é a seguinte: todos deram nomes na minha manifestação, mas agora eu estou dizendo para você que eu sou. E eu sou, então, se manifesta ali o Deus da graça. Eu falei numa live, num vídeo da igreja, que há mais de 50 interpretações rabínicas a respeito do eu sou. E o que mais chama atenção no eu sou é que eu sou aquilo que satisfaz o seu coração. Não existe, o nosso coração não para de se satisfazer naquilo que Deus se demonstra e naquilo que ele satisfaz o nosso coração. Então, qual é a maior sede que nós temos? Qual é o maior ardor que nós temos nesse nosso Deus? Aquilo que você precisar de Deus, ele tem em abundância para a sua vida. Ele é aquilo que você precisa. E aí nós temos os 150 salmos de Davi. Na verdade não são todos de Davi. Nós temos salmos de Moisés, Salomão, o salmo de Salomão, vários salmos de Davi, salmos de Asaf e outros salmos mais que Davi ele preparava para o templo que seria construído no futuro. Ele fez então um inário e ele coroa todos esses salmos com o Salmo 23, que ele já é idoso, ele dá então faz uma afirmação da bondade de Deus na vida dele. Então, quando ele fala assim, que Deus é o pastor e nada falta para ele, na verdade ele está dizendo: Deus, o Senhor é meu pastor, e tudo aquilo que eu preciso não vai me faltar. Aquilo que você precisa, não só nessa vida, como na eternidade, você vai ter em abundância. Imagina isso, você e eu, quando chegarmos na eternidade, vamos dizer que você queira curtir a misericórdia de Deus. Então você vai ter uma eternidade para ver sobre a misericórdia de Deus e não vai terminar, porque é demais, é além da nossa conta. Mas eu já cansei da misericórdia, eu quero saber do amor de Deus. Aí vai ter o amor de Deus para eu curtir a eternidade. Nossa, já está bom, mas agora eu quero ver a bondade de Deus. Eu quero saber disso. Então a eternidade nada mais é do que você estar eternamente na presença de algo infinito, e você finito, e tendo aquele gozo eterno da presença de Deus em tudo aquilo que você quer e que você precisa. E quando Davi fala assim, o Senhor é o bom pastor,
aquilo, ele tem experiência. E ali o texto que você e eu podemos ler mostra que ele fala: o Senhor é o meu pastor, porque ele foi pastor e ele sabe o que é ser um bom pastor. E o Salmo 100 fala que nós somos rebanho do pastoreio do Senhor. Então o Senhor é quem cuida de nós. Mas como ovelhas nós ficamos muitas vezes inseguros. Mas se você for olhar do seu nascimento até aqui, você percebe o quanto que Deus cuidou da sua vida. Momentos de alegrias e tristeza, momentos de dores, mas o Senhor supriu você em tudo aquilo que você precisou, de tudo aquilo que você necessitou. Mas nós ficamos às vezes preocupados no amanhã, pensando assim: mas Deus não vai cuidar de mim, será? Mas Ele cuidou de você até agora. Então você pode imaginar os problemas difíceis que você passou e ver o quanto que Deus te ajudou. Tem um texto também na palavra de Deus que fala, o Salmo fala assim: ah, se não fosse o Senhor que nos tivesse ajudado, as águas nos teriam consumido, o fogo nos teria consumido. Ah, se não fosse o Senhor. Então, nessa manhã, na palavra do bom pastor, é que esse bom pastor, ele é seu pastor. Ele foi o pastor de Davi, mas ele é o pastor seu e o pastor meu. E um pastor por excelência. E a palavra bom que aparece dá essa ideia de excelência. Ele é o bom pastor por excelência. Ele sabe tudo de você. Ele conhece tudo de você. Ele sabe a sua força e sabe a sua fraqueza. E Ele sabe daquilo que você precisa. Por isso que Ele é o bom pastor. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E que uma ovelha mais quer, que ela quer se deitar em pastos verdejantes, é porque ela está alimentada. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, e ainda que eu ande, eu pulei uma parte, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu vou explicar rapidinho o que significava isso. Para chegar no platô, em época de inverno, o pastor subia no platô e limpava todo o platô, que era chamado também de mesa. Mas para chegar nesse platô, tinha um caminho muito estreito, e que a ovelhinha, ela tem que olhar para o pastor, porque se ela não olhar para o pastor, ela se arrebenta, ela cai. Então ela sabe que ela tem que subir olhando para o pastor, e quando ela chega lá naquela mesa, ele fala assim: coloca essa mesa diante dos meus adversários, porque tem os outros animaizinhos em torno querendo atacar, mas o pastor já limpou, já cuidou. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. O pastor é sempre conosco. Eu tenho meus netinhos, e quando a mãe se distancia de algum deles, eles começam a chorar. Depois a Irene chega, conversa com ele. Então, a presença de um adulto com uma criança é sempre importante. E do pastor conosco é sempre importante. Ele sempre cuida de você e de mim. E Ele é presente. Ele é presente na sua vida e na minha vida, e graças a Deus por isso. Então, como funcionava no Velho Testamento a questão das ovelhas, que elas ficavam no campo e também ia para dentro do aprisco. O aprisco que Jesus fala aqui era cercado de pedras enormes e grandes, e em cima tinha então os espinheiros, para que os ladrões, para que os animais não viessem perturbar. E Jesus fala assim: aquele que não entra pela porta, ele se identifica pela porta. Ele é, além do porteiro, ele é que cuida da porta, sabendo aqueles que entrarão. Aquele que não entra pela porta e entra por outra parte, esse é ladrão e salteador. E todas as ovelhas do aprisco, elas estão atentas no pastor, no porteiro, na porta. O aprisco era suficiente para guardar e conter vários rebanhos. Então, para os irmãos terem uma ideia, o pastor chegava com seus rebanhos, iam colocando, e depois, quando ele chegava no outro dia de manhã, ele chamava as ovelhas pelo nome, e cada ovelha saía. Então, quando o pastor está sentado vendo a ovelha toda, as ovelhas todas, ele chama uma pelo nome, e ela ouve a voz do pastor, elas vêm. O animalzinho não é tão cabeçudo assim, mas ele entende, é que nem um pet. Ele sabe aquilo que é preciso. E aí o pastor então, ele chama as ovelhas, e as ovelhas vêm e o segue. Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
E a minha pergunta é, como é que eu ouço a voz de Jesus? Eu ouço na palavra. Imagina vocês, quando uma verdade santa da palavra faz guarida no seu coração, é Jesus falando no seu coração hoje. Você fala, nossa, isso é assim mesmo. Essa palavra é uma palavra que me interessa no meu coração, porque ela verdadeiramente ela é dessa maneira conforme estamos falando. O pastor conduz as ovelhas para fora do aprisco e as ovelhas o seguem. E no contexto então dessa metáfora, nós percebemos que Jesus é aquele que chama por suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. E no versículo 9 vai dizer assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. A minha questão muitas vezes quando eu vou preparar um texto sagrado é saber qual é o contexto disso aqui tudo. Se vocês forem observar no contexto anterior, Jesus se revela um cego, ele fala, eu sou a luz do mundo. E quando ele fala agora para os fariseus que estão próximos a ele, está dizendo o seguinte: escuta, vocês foram os pastores até agora desse moço que ficou cego por tanto tempo e vocês não cuidaram dele, e esse moço está aqui. E aí quando Jesus cura aquele moço da cegueira, eles ficam furiosos com Jesus. Mas Jesus de repente dá uma palavra para ele dizendo que eles são os ladrões. Os ladrões não são aqueles que pastorearam as ovelhas anteriormente. Os pastores são aqueles que foram um tipo de anticristo e quiseram desviar a ovelha do seu próprio caminho. Então Jesus dá um alerta dizendo assim: que tipo de pastores vocês foram até agora? Que tipo de líderes que vocês foram até agora? Então esse é o contexto de que Jesus então vai falar que ele é o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus comunica a todos que Deus tem um aprisco. Esse aprisco não é exclusividade de fariseus e outras pessoas. Esse aprisco é de Deus. É Ele que chama as suas ovelhas. As suas ovelhas vêm no aprisco e seguem. O povo de Deus participa dessa fortaleza, onde ele pode dormir tudo tranquilo, porque Jesus é o pastor. E o texto então agora fala do reino, a manifestação da graça de Deus através então do reino. Então esse discurso de Jesus para esses discípulos é um discurso politicamente incorreto, porque eles se sentem totalmente ofendidos pela palavra de Jesus. Mas Jesus fala para eles: vocês não são pastores, vocês não cuidam das ovelhas, vocês se preocupam mais com vocês mesmos do que com as próprias ovelhas. E eles ficam enfurecidos com Jesus. Mas Jesus não fica nem um pouco preocupado com a braveza deles, com o nervosismo deles. Mas o que Jesus nos diz no discurso é que esse reino dele é um reino que agora é exclusivo dele. Não é um reino exclusivo daqueles que desviavam as suas ovelhas. E ele fala: esse aprisco não tem 25 portas, esse aprisco só tem uma porta, só tem um caminho, só tem uma verdade e só tem a vida. Então a Bíblia afirma que temos apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. O rebanho de Deus só tem o pastor, e é o único meio de você entrar nesse aprisco, nessa porta, é através de Jesus. Dizer que Jesus é o único caminho é a única forma que você tem de adentrar e passar então pela porta. É uma ofensa para os liberais, mas Pedro diz que não há outro nome que importa que sejamos salvos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pela pessoa do próprio Jesus. E a afirmação de Jesus produz conflito no versículo 7, mas Jesus vem dizer: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Não é o caso, por exemplo, de Moisés, Josué, Davi, mas especificamente dos fariseus que querem tirar as ovelhas do caminho. E ele é o Messias, ele é o caminho, não existe outro caminho, e o Evangelho só mostra um caminho.
Eu estou enfatizando isso porque as igrejas, eu estava almoçando com os pastores uns dias atrás, e um pastor levantou lá e falou assim: olha, eu li um livro esses dias que não há um caminho só, há vários caminhos. Eu olhei para o pastor americano, que estava sobre a mesa, eu olhei, ele falou: mas eu não quero discutir isso. Achei estranho. Como é que eles podem, ainda que um livro tenha dito uma heresia dela, como é que ele pode mais ler heresia dessa? Como é que ele pode fazer essa afirmação dizendo que existem outros caminhos? O liberalismo mostra que existem outros meios. E o que me assusta, meus irmãos, é às vezes ouvir alguns pastores dizendo assim: peça para o universo. Mas que horror! Pedir para o universo? O universo é criador ou criatura? Ele foi criado. E o que cabe a nós então é o que for pedir para o Senhor Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão para Ele. Então os mundos mostram vários caminhos. O Evangelho é Cristo morto e ressurreto. Nós precisamos reafirmar isso, que o Evangelho nada mais é do que a vida de Jesus, a crucificação de Jesus, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão. E Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vem julgar os vivos e os mortos. Ou seja, vocês vão pensar muito, eu já vi gente falar isso, que nós temos o nosso avatar. Ridículo! A Bíblia nunca pensou em avatar que você pudesse se espelhar e que você pudesse conduzir a sua vida espiritual. Então, se você não quer que Jesus seja um caminho, se assuste, porque verdadeiramente você já está condenado. Tem um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo é o caminho das facilidades, é o caminho em que você pode se assentar no caminho e observar as coisas. Mas no caminho estreito, que ele fala que ele é a porta, agora nos versículos 9 e no versículo 10, você percebe que o caminho é estreito, que exige de você, que não tem jeito de você caminhar, a não ser que você seja empurrado por esse caminho. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mas o ladrão, ele vem para roubar, para matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, e tenham vida plena. Então essa é a palavra nossa nessa manhã. Vamos curvar as nossas cabeças e fechando os nossos olhos. E eu gostaria que você lembrasse no seu coração, que você, pela palavra de Deus e pelo Espírito que trabalha no seu coração, que você não tem outro caminho, que você não tem outro Deus, que Ele é o seu caminho. Confesse no seu coração, Ele é seu caminho único, a verdade única e a vida única. Senhor Deus, nós queremos, nessa explicação da Tua Palavra, compartilhar para o nosso coração que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor é o bom pastor. O bom pastor, conforme nós lemos aqui, é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, e nós não temos ninguém que tenha dado a vida a não ser o Senhor Jesus. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja um coração amável, afável na Tua presença, nesse reconhecimento eterno e grato no nosso coração da pessoa de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Guarda, Senhor Deus, a todos nós aqui nessa manhã, livra-nos do mal e dá, Senhor Deus, no momento oportuno, aquela experiência excepcional da presença eterna do Senhor no nosso coração. E nós, naquele momento excepcional, daremos ao Senhor honras e glórias ao Teu nome, e nos reverenciamos até o Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, e nós vamos